Gente, só lembrando o final aqui do nosso último vídeo, o que a gente conseguiu realizar, né? Nós fizemos diversas operações em sequência, as 5 operações que a gente aprendeu de manipulação de dados, salvamos em um objeto desse nome, né? vel underline modo underline f, e depois a gente salvou esse objeto em um arquivo .csv com essa instrução, né? Essa função write underline csv. E aí depois a gente fez a leitura desse arquivo. E aí, quando a gente fez a leitura desse arquivo, a gente observou que a coluna modo de viagem era do tipo character, mas, na verdade, antes de salvar, né, para o arquivo no write underline csv, esse modo de viagem era tipo factor. Quando é que isso aqui pode ser complicado para a gente? Veja que nesse processo de salvar em um CSV e depois ler esse CSV, esse tipo de variável factor, né, que é uma variável, um tipo de objeto que só existe dentro do R, ele se perde, né? Ele passa a ser um string, né, uma variável de character, né, de texto, quando vai para o CSV, e quando volta para o R, ele volta como texto de novo, como character, tá? E aí, por que pode ser ruim? Porque muitas vezes a gente definiu um character lá em que os níveis têm uma determinada ordem, e aí quando a gente bota de volta, a gente tem que ler esse arquivo e redefinir esses níveis novamente, tá? Então, existe um formato de arquivo aqui no R, que é o .rds, que ele serve exatamente para a gente salvar esses dados, tá? De acordo com o formato que o R lê, que é um data frame, que é um table, tá? Ou qualquer outro tipo de formato de arquivo, pode ser um gráfico, enfim, qualquer tipo de objeto que a gente esteja trabalhando dentro do R, e ele vai ler exatamente do modo como os metadados daquele arquivo foram preparados, tá? E como é que a gente faz isso? Certo? O que a gente pode fazer? Ao invés de salvar no arquivo .csv, deixa eu então criar uma nova seção aqui, salvando e lendo arquivos .rds. Essa é a extensão desse arquivo, .rds. Então, como que a gente faz para salvar esse vel modo f como um RDS, tá? É basicamente usar essa função save, e eu vou botar em letra maiúscula RDS, tá? E aí, o que eu vou colocar, né? O nome desse objeto, tá? E basicamente isso, né? Na verdade, eu só preciso inserir aqui qual que é o nome do objeto que a gente quer salvar. Eu vou escrever de novo vel modo f, tá? Só que a extensão agora desse arquivo, ao invés de csv, é RDS. Veja que eu vou criar esse arquivo aqui também no meu ambiente. Olha só, ele até parece com um fundinho verde, né? E um Rzinho aqui pra gente, tá? E aí, como eu faço para ler esse arquivo? Simples também. Vou chamar ele num df2, tá? Eu vou chamar então de read, letra maiúscula, RDS, tá? vel modo underline f ponto RDS. Eu vou dar um Ctrl Enter e aí vou imprimir, tá? Esse df2. Olha lá, veja que ele preservou essa coluna modo viagem como um tipo factor, tá? Então, essa é uma das vantagens principais da gente utilizar arquivos .rds. Além disso, a depender do arquivo que a gente esteja trabalhando, ele pode ter uma eficiência maior em termos de tamanho, tá? De eficiência de leitura, ou seja, trazer para dentro do R, ou de gravação, ou seja, sair do R para o nosso disco, né? No nosso computador, dentre outras vantagens, tá? Quando que não é vantagem? Quando você precisa disponibilizar esse arquivo para outras pessoas que não utilizam o R, tá? Porque, obviamente, o .rds você utiliza quando você lê, né, quando você está dentro de um ambiente do R. Então, se você vai trabalhar com esse arquivo com outras pessoas que também estão utilizando o R, continua sendo interessante salvar o arquivo no formato .rds. Se você vai disponibilizar isso para outras pessoas que só podem ler num formato CSV, ou no formato TXT, ou no formato .xls, então talvez não seja interessante, tá? Mas se for para você mesmo, que você está utilizando, né, na sua carreira aí de cientista de dados ou qualquer outra, de analista de dados, por exemplo, é bastante interessante aqui utilizar esse formato .rds, ok? Um arquivo, um vídeo bem curto para a gente entender essas vantagens aí de estar utilizando esse tipo de arquivo. E aí, basicamente, agora em diante, sempre que puder, eu vou estar trabalhando com arquivos .rds, tá? Valeu, pessoal!